Olá, olá! Acho que já estamos aqui em direto. Vamos aqui fazendo as apresentações enquanto se vem juntando aqui a nós. Então já estamos preparados para mais uma live, Construtores da Nova Vida. Hoje o tema que nos traz aqui é o corpo, a dança e a música. Continuamos aqui nas artes, que é um tema que a mim me diz muito e é a forma como eu também funciono no meu trabalho. Acho que as artes são uma grande porta de entrada, para não dizer a porta de entrada, porque nos permite que a nossa expressão seja mais pura, mais essencial, que venha de um lugar do inconsciente. Nós controlamos tanta coisa no nosso dia-a-dia e há tanto do racional que está a ser colocado em prática, não é? Para o dia-a-dia, para nós funcionarmos com os automatismos, com as disciplinas. E então, olha, já temos aqui o Pedro, já o nosso convidado de hoje já está aqui. Vamos ver se, entretanto, começam a chegar aqui mais pessoas. E, entretanto, estava eu aqui a dizer que realmente nós estamos, no nosso dia-a-dia, tão presos aqui ao nosso racional, que as artes são uma porta de entrada que nos permite aceder ao nosso inconsciente, a este lado mais sublime do nosso ser. E então, portanto, vamos ver o que é que o corpo, o que é que a dança e a música também nos relaciona, ou como é que nos relaciona também à arte e este nosso inconsciente, esta nossa conexão. Mas, enquanto estou aqui a fazer um bocadinho de suspense para o tema de hoje, aproveito para apresentar um bocadinho também o projeto e o que é isto dos Construtores da Nova Vida, que já vai aqui para 2 meses e qualquer coisa que continuo aqui a fazer estas lives, em que no fundo vou buscando pessoas em que vão partilhando as suas histórias, as suas sementes também no mundo, a forma como contagiam o seu dia-a-dia, as pessoas que rodeiam, e todos nós temos tudo por aprender e por ensinar. E então é que nós possamos aqui neste espaço ser um espaço também de nutrição, que nos possa ajudar a construir, a abrir e a sermos mais e melhor connosco, acima de tudo e em primeiro lugar. Acolher, que é no fundo também aqui o meu projeto, que é também ao encontro do desenvolvimento do ser, para que o ser também se encontre, a promover também a conexão e uso as artes, as disciplinas é o life coaching, é as artes, é o corpo em movimento também, portanto é o desenho, é a pintura, a modelagem, é também aqui o reiki como ferramenta, o xamanismo, esta relação nós com os elementos, não é? Tudo é vida, tudo é existência, e então de podermos aproveitar estas disciplinas todas, aquelas que no fundo cada um há de ter a sua, para se ligar, para ter este tempo de quietude também e de recolhimento e de conhece-te a ti mesmo. As constelações familiares também é outra disciplina que tenho vindo aqui a desenvolver também, porque nós somos um mundo, não é? E quanto mais nós formos abrindo o nosso mundo e conhecendo mais mundo, mais nos abrimos para recebermos a nós e recebermos aos outros. E assim ampliamos as nossas vistas e vamos deitando por terra tudo aquilo que nos condiciona, que nos limita, que nos amedronta, não é? Portanto, então há que sair de caixas e podermos cada vez mais conquistar a liberdade que mora dentro de nós e que somos nós. Então, assim, apresentações feitas, vou chamar já aqui o meu convidado, que já há muito tempo que eu não o vejo. Ora, ele já me fez aqui o pedido, julgo que será mais fácil. Ok, acho que já o estou. E o Pedro Paz, enquanto ele vai aqui entrando, ele é coreógrafo, bailarino, e também a sua caminhada. Olá, Pedro! Olá, Clay. Tudo bem, tudo bem? Boa, tudo bem, sim. Tanto tempo que eu não te via e É agora é assim verdade. desta forma. Bom Bem-vindo, convite. Muito bem-vindo. obrigado. E obrigada também por acederes a este meu desafio, desta conversa, não é? Portanto, eu chamo aqui estas conversas mais informais e são também conversas de coração. Então, mais do que tudo, eu estava aqui a iniciar a tua apresentação, mas acho que melhor que ninguém és tu
poderes-te apresentar, portanto, como coreógrafo, como bailarino, e como é que, no fundo, essa foi a tua porta de entrada, não sei se é assim correto, para entrares numa caminhada dentro de ti e de poderes usar esse teu recurso inicial para a expansão de consciências, não é? No fundo. Sim, a minha porta de entrada foi a dança. E acho que em todos nós acontece um momento na vida que nos alinhamos com aquilo que verdadeiramente gostamos de fazer. E a dança apareceu cedo, muito cedo, como miúdo. Claro que às vezes aparece aquilo que nós verdadeiramente queremos, mas nem sempre temos a oportunidade de pôr em ação, não é? Assim, de uma forma como eu felizmente tive essa oportunidade. O que não significa que não se comece em qualquer altura e que não se descubra os sonhos já em idade avançada e às vezes, até antes de partir, há quem encontre o seu sonho e nesse momento o facto de não o ter realizado antes esvanece. Porque o momento em que a gente se conecta com aquilo que verdadeiramente somos e queremos fazer, limpa tudo para trás, todo o tempo que achámos que não fizemos. Pronto, eu comecei de pequenino, na rua, foi assim mesmo que comecei, e hoje, com o facto de ver tão pouca gente na rua, e mesmo quando podíamos andar à vontade na rua, por exemplo, não ver crianças na rua a brincar, na cidade isso não se vê, não é? No campo ainda se vê um bocadinho, mas mesmo assim as crianças estão muito entretidas ao computador. Mas eu lembro-me de brincar muito na rua, à vontade, com os meus colegas, e isto em Macau, na altura, que eu cresci em Macau, e os meus amigos, sem medo nenhum de que alguém nos fizesse mal, quer dizer, os nossos pais deixavam-nos à solta, a ir para a escola, a vir da escola, e era aí nesses momentos que dançávamos. Porque esses momentos em que há um espaço em branco entre a escola e a casa, não é? Que são aqueles dois mundos em que a criança habita mais, é preciso haver aquele espaço espontâneo em que os pais não estão em cima das crianças, nem a escola está em cima das crianças. Isso hoje é muito raro. E eu sinto-me numa geração de charaneira que ainda teve o privilégio de ter esse espaço muito vivo, em que os meus pais não sabiam onde é que eu estava. E não havia problema nenhum, porque se confiava. E lembro-me de crescer assim, então aqueles espaços em que nós, colegas, antes de irmos para casa, depois da escola, nos juntávamos na rua, num passeio qualquer. Lembro-me assim de alguns lugares e dançávamos, ligávamos o rádio, dançávamos. E isto vai acontecendo com mais frequência, eu começo a dedicar-me mesmo, até que na escola lá, veem que eu estava, de facto, muito empenhado na dança e acabo por vir para Portugal acabar os meus estudos. Lá comecei o conservatório de dança clássica, em que tive dança clássica ocidental e oriental, e outras disciplinas de composição e tal, mesmo em miúdo. E com a Vera Ribeiro da Silva, minha querida professora que muitos conhecemos. E agora remontei-me lá. Desculpem lá, às vezes há uns instantes que não podemos evitar, não é? Isto traz-nos à memória, não é? Falar destas coisas. Reviva a memória, isso é muito bom. E então ela encaminhou-me para o Conservatório Nacional, cá em Portugal. Vocês desculpem-me que eu acho que estou aqui com um contraluz. Só Pois, agora eu reparei. ia-te pedir, porque de vez em quando, isto é como se De vez em estamos quando aqui em baixa, não é? contraste. Então aparece a luz e depois vem a sombra, Só é a que luz e a sombra do é muito Pedro. complexo, porque eu tenho uma janela em cima. Ora, Não é muito assim fácil vamos, contornarmos, assim, lá ver se aguenta assim. E pronto, só para vos contar que fiz uma formação clássica daquelas puxadas, que nós chamamos de formação intensiva de bailarino. E o bailarino, muitas vezes, e isto às vezes dói muito ouvir para os próprios bailarinos e artistas em geral, quando a sua arte torna-se profissional, muitas vezes corremos o risco de nos esquecermos de viver verdadeiramente a nossa arte e ao procurar vendê-la. Na verdade é assim, quando passamos a viver dela. É possível, temos a que estar muito atentos para não cair nesse deslize. é um tópico muito interessante este, não é? De como Porque as ser pessoas fiel pensam, à um arte. bailarino que vive com certeza um êxtase de estar sempre na dança. Não, porque muitos bailarinos não dançam. Executam coreografias muitas vezes puxadas e violentas para os seus próprios corpos e não lhes é permitido verdadeiramente dançar. Seja lá o que isso for, pronto, dava uma discussão muito grande. Mas muitos se queixam disso.
E eu queixava-me disso sem me dar... Aliás, o meu corpo queixava-se disso, a minha cabeça não se queixava disso, porque estava muito feliz com o sucesso que tinha enquanto bailarino, não é? Com profissão. E, e depois foi importante reconhecê-lo e, aos poucos, devolver ao corpo e à minha existência enquanto bailarino o prazer de voltar a dançar e a criar. E é uma coisa, é um passo muito importante. Pronto, fiz o conservatório, já que estou nesta apresentação, dancei em várias companhias e fui cofundador de uma companhia que existe há 20 anos, que é a Amálgama, uma companhia de dança, onde aí especificamente com uma companhia que era um laboratório de vários colegas que nos juntámos, porque se haviam tantas companhias, se todos iam dançar para tantas companhias, porque não fazemos a nossa própria companhia? Isso foi um incentivo muito grande para mim e para os meus colegas, termos um espaço onde nós decidíamos o que fazer, como dançar, o que criar, que música escolher, com quem trabalhar. E é um passo difícil quando geres o teu próprio projeto, porque deixas de ter horários, não é? Passas a viver completamente imerso no teu trabalho. É outro tópico, para aqueles que são trabalhadores independentes, que vivamente estimulo que o façam. Quer dizer, se estiverem num projeto muito bom, que gostem muito e que tenham um horário flexível e tal, parabéns. Mas quando crias o teu próprio projeto, não é fácil desligares e respeitares os teus tempos pessoais, porque estás permanentemente a ser assaltado de ideias e de repente a querer ser lançado ao computador para escrever um texto que está a vir à cabeça ou telefonar a alguém ou receber telefonemas a qualquer hora. Pois não há horários. Levas a vida nisto, não há horários. E é uma loucura, é preciso ter-se muito estofo. E nessa altura, recordo-me que a Amálgama, quando nasceu, eu tinha 22 anos e dirigia artisticamente a Amálgama e fazíamos, quer dizer, concorríamos a financiamentos do Estado e recebemos financiamentos e na altura mexíamos com bastante dinheiro, não é? Tínhamos uma estrutura relativamente pesada, com todo um organigrama muito complexo lá dentro, com direção técnica, direção de cena, técnico de luz, técnico de som, produção executiva, direção artística, direção pedagógica, direção geral, dos bailarinos, dos professores, era toda assim uma estrutura dos músicos. E artistas plásticos, designers, é mesmo complexo, as pessoas pensam que às vezes um espetáculo chega assim, mas tem toda uma complexidade por trás e dá emprego a muita gente. Isto para falar do tópico de que quando neste momento suspendem a atividade cultural, um mero espetáculo, o que é que suspendem toda uma rede que não tem ideia, que está em cadeia e que prejudica muito mais gente. Não é só o bailarino aqui que está em causa, ou o ator, é toda a rede que está por trás, que é muito grande, é maior do que os próprios bailarinos. Pois, há todo um back-office invisível. Um espetáculo com 6 bailarinos pode envolver 30 pessoas. Portanto, a maioria não são bailarinos. E todos trabalham para aquele objetivo de fazer a peça chegar ao público. Mas só retomando um bocadinho, na Amálgama nós começamos a descobrir que nessa nossa liberdade de criar, saímos um bocadinho fora da caixa, fora do panorama artístico daquilo que estava mais vigente. Fomos uma companhia não muito dentro da linha corrente do que acaba por ser definido um bocado entre o circuito de artistas e influenciam-se uns aos outros. E nós estávamos muito na nossa. Isto porquê? Acho que tínhamos uma autoestima tão saudável, tão boa, tínhamos uma curiosidade tão grande por nós mesmos e por aquilo que queríamos fazer, que nos desligávamos de tudo. E isso foi para nós um privilégio bonito. Nem todos o fazem, porque é muito mais seguro, de alguma maneira, estares envolvido numa rede de pessoas que te sustentam, que te sustêm. Tens uma rede que é inevitável, de amigos, de influências, de apoios, de pessoas que te seguem, de artistas que te ligas, que te apresentam aqui e ali, e tu tens de estar na rede, não é? Tens de ver aqueles espetáculos, conhecer aquelas pessoas e... Pronto. E nós não estávamos. Nós não frequentávamos os meios. Éramos muito, muito rebeldes. Rebeldes no sentido de que nem pensávamos nisso. Nós o que é que fazíamos? Só aqui não me estendendo muito, nós íamos... tivemos um mecenato muito importante durante 7 anos de uma fundação no Alentejo em que tinha um convento. Então nós íamos 1 mês e meio criar para aquele convento a equipa inteira. Pagavam-nos muito bem para criar ali a peça, pagavam-nos a estadia e a alimentação e depois apresentávamos, estreávamos o espetáculo lá e depois levávamos o espetáculo pelo país, já montado lá. Tínhamos a nossa independência técnica, tínhamos o nosso material de luz e de som
E nesse mês que passávamos, mês e meio, sendo que meio mês era de apresentações, no mês que passávamos de criação, era tal a cumplicidade, o silêncio de tudo, não havia internet, nem usávamos. Portanto, éramos nós, os nossos corpos, aquela igreja do século XII, onde passávamos horas a criar, a refletir, onde filmávamos, onde tínhamos interações com a natureza, onde meditávamos, onde fazíamos práticas energéticas para nos ligarmos a um estado de presença, que é esse que torna profícua a nossa atividade artística. Quanto mais presentes. Já aí, já vinha também a raiz desta tua ligação à espiritualidade através destas técnicas, ou foi naturalmente também interligadas? Foi natural, porque eu deixei já há algum tempo de usar muito o termo espiritualidade, porque sinto que às vezes cria uma certa fracção da nossa experiência de vida. Como se a espiritualidade fosse uma coisa que se abre. Agora vou ser espiritual, então a gente sai do nosso cotidiano e de repente vai meditar e vai. E aprendi cedo, felizmente, que ela está em todo lado, está na qualidade da tua presença. E se calhar a qualidade da presença está em permitir-te inteiro, sem julgamentos, sem expectativas, ao aqui e agora, que se fala muito hoje em dia. E isso, aparentemente simples, não é assim tão fácil quando a nossa mente, muito acelerada, toma-nos de assalto frequentemente e deixa-nos estar nesse lugar, não é? Então passamos a estar num futuro, numa memória e deixamos de estar verdadeiramente presentes. Eu descobri que a dança, eu e muita gente, não é? Eu descobri-o naturalmente, não estudei isto, portanto nós éramos um laboratório vivo. Percebíamos que a dança trazia-nos este estado de presença e esse estado de presença dava-nos clareza mental, clareza emocional, dava-nos clareza física, porque conseguimos perceber o corpo, perceber de percepção, senti-o mesmo. E conseguimos perceber as coisas ao nosso redor de outra maneira. E isso começou a ser uma descoberta muito grande para nós, uma autodescoberta, sendo que por todo o mundo, quem estivesse a fazer este trabalho estava a descobrir o mesmo. Não fizemos nada único em especial, ninguém faz nada assim tão único, nem da autoria. Nós até achávamos que as coisas, não gostávamos quase de assinar aquilo que fazíamos, porque sentíamos que era parte da vida. E faziam porque era um protocolo necessário, né? Mas não o sentíamos como tal, aquilo fruía, a criação fruía. E os nossos métodos criativos baseavam-se na improvisação, porque é no ato de improvisação que é o grande desafio à presença, que de facto surgem diálogos e interações que vamos começando a desenvolver e a aprofundar. E daí a peça vai sendo construída como um oleiro quando pega no barro e está cuidadosamente a observar. Bom, ele manipula o barro para ele ir àquela forma, mas imagina que era possível tu começares com as tuas mãos a contornares a forma e não penses num vaso, ou que tenha uma função, mas vais contornando a forma e parece que entre as tuas mãos e a própria forma há algo que se quer desenhar e tu vais acompanhando esse desenho que se vai formando, em vez de planeares de fora, que é legítimo, é outro método, planeares e depois intervires, mas aquele é o método de acompanhares o próprio florescimento da coisa. E esta analogia faço como o coreógrafo que desenha o espaço e diz aos bailarinos para fazerem assim, ou então o coreógrafo que pede para os bailarinos dançarem e ele começa a observar como dançam e vai encaminhando-os, como o oleiro que encaminha o barro, para ele ganhar aquela forma. Mas a partir do bailarino. Portanto, se sente que o bailarino vai dando a informação coreográfica que o diretor está a encaminhar para que depois se torne um espetáculo, não é? Ganhe uma duração, ganhe uma pauta. Uma forma. Um conteúdo, uma forma, exatamente. E nesse lugar, nesse convento, nós tivemos o privilégio de estar tão imersos em nós mesmos, sem sermos interrompidos. Portanto, vivíamos quase como monges temporariamente, ali naquele lugar, cheio de memórias. Aconteceram muitas coisas que não dá para falar aqui, mas só para vos dizer que nós, de facto, os seres humanos, ainda hoje estávamos entre amigos com este tópico, se estivermos num estado muito relaxado, e relaxado não significa mole, porque às vezes há a ideia de que relaxado é um lugar de moleza em que as pessoas de repente estão relaxadas. Sim, de não tem necessariamente passividade, não é? Porque às vezes confunde-se esta ideia de relaxado ou calmo. Nós podemos ser rápidos e calmos, podemos ser céleres, assertivos e relaxados e calmos. Não sei se me faço entender com isto. Não é? Nós podemos ser velozes. E, aliás, o bailarino, quando está rápido em cena, ele interiormente tem que estar calmo. Deve estar calmo. Não é? Por exemplo,
alguém das artes marciais. Há aqueles filmes, não é? Que eles apanham de repente assim uma flecha que vai no ar e... É uma metáfora, e eles estão ali numa calma enorme e de repente apanham aquela flecha. Portanto, é nessa calma que a tua velocidade surge com mais qualidade, até isto em termos de método de dança. Tu não consegues ser rápido a dançar se não estiveres calmo e relaxado. Portanto, é só isto para brincar com ele. Nessa calma trazia-nos uma clareza que nos permitia sentir e perceber. Ver. Eu ponho estes três verbos, o ver, sentir e perceber, para não dizer só o escutar também. E permites-me, eu acrescento, porque eu acho muito giro, não é? Portanto, aliás, até a forma como eu preparo estas entrevistas é não preparar, não é? Portanto, e é pôr-me também, lançar-me. Mas, obviamente, eu também coloquei uma direção quando pus o corpo, a dança e a música, não é? Portanto, e este contar de história não é só uma história, tem tanto conteúdo dentro dessa história, não é? E eu estou a ouvir falar e estou também... estás a falar do corpo, não é? Portanto, e como é que o corpo tem tanta informação, não é? Portanto, é o corpo interligado com a dança, não é? Porque é, no fundo, os teus temas, mas só para que também nos trazer, não é? Um bocadinho para quem nos escuta, para quem for ouvir, um bocadinho, não é? Como é que o corpo nos fala, não é? Como é que ele comunica e como é que nós estamos abertos a essa comunicação, porque o vir para a presença também é um bocadinho sair desse automatismo, não é? Que já está sempre, o que é que vem a seguir, o que é, e poder estar nessa quietude, nessa polaridade também, não é? Porque, ok, como é que eu posso ser veloz na quietude? E parece que há uma parte de nós mental que considera um lado é bom, outro é mau, não é? E todos são importantes. Não é? E como é que se reúne todas estas partes, não é? Portanto, e como permitir que o corpo fale, não é? Portanto, não te queria interromper, mas ao mesmo tempo estava a sentir que, uau, não é? Claro. Estou aqui a vibrar contigo. Claro, porque eu preciso ser guiado, porque me permite, não é? Vou contando, depois é o que faz o bailarino. Tu estás a fazer o papel de diretora. Eu vou lançando e tu vais canalizando. É exatamente o mesmo processo na improvisação. O que se passa com o corpo é que ele está muito escondido e pouco usado ou abusado. Não é? Portanto, nós temos o corpo como uma espécie de instrumento ou de veículo que cumpre funções. Mas ele é muito mais que isso. E isto às vezes não é fácil entender, só mesmo quando se experimenta o corpo. É de repente fazer com que a tua mente, que normalmente acontece aqui em cima, comece a entrar pelo corpo todo e habita o corpo. E para não falar que também aqui há algo, não é? A gente fala daqui, mas também há aqui algo muito importante. E também, se calhar, ao nível do baixo ventre, isto já era outros tópicos, porque de facto temos centros no nosso corpo. E eles precisam de espaço. E quem lhes dá o espaço é a mente. Se a mente está muito ocupada, eles não têm espaço, eles ficam assim mirradinhos. E quando a mente relaxa, esse corpo expande. Para não ficar muito vago, porque não deixa de ser vago nem subjetivo também. E é importante termos disponibilidade para apreciar aquilo que não é objetivo, isto falando dessa dualidade. Porque estamos numa cultura que frisa muito o lado objetivo e racional, portanto é uma parte do nosso cérebro, e outra parte grita por subjetividade, ou por espontaneidade, ou por arte, sensibilidade. E como essa pintura que tens aí atrás, não é? Ela não quer dizer nada concretamente, e cada um olha para ela e sente aquelas cores, sente aquelas formas, e isso comunica por outro lugar nosso. Portanto, eu começo por dizer que é muito importante conciliar estes dois. Aliás, a maior parte das tradições pelo mundo inteiro tentam fazê-lo. Tentam conciliar esta dualidade, não é? E que não existe, é uma dualidade aparente, ela por natureza está integrada, mas de alguma maneira o ser humano teve este desafio, o ser humano dividiu-se por dentro de alguma maneira para se perceber. Os animais creio que não tenham esta dualidade assim como nós temos, que é muito característica nossa, que é muito de valores, esta dialética também. Mas ela é importante existir, é senti-la, reconhecê-la e integrá-la. O corpo percebe-se quando se mete a mexer. É muito importante mexer o corpo. E mesmo que seja primeiro tu a comandares, ok, agora vou mexer o meu cotovelo, particular aqui o meu cotovelo. Sentir este movimento de cotovelo. Por onde é que ele se move? Ou vou mexer o meu ombro.
E engraçado, eu posso estar a fazer isto para vocês e vocês não encontrem aparente sentido, mas não tem que ter um sentido. Ele tem que mexer. Pelo menos ajudem a mente a perceber e a aceitar isso como, não, estou a articular porque faz bem. Faz bem aos meus ossos, às minhas articulações, à fluidez do meu corpo. Portanto, quando tu começas a articular o corpo, a dar-lhe vida, a despertar músculos e tendões sutis que habitualmente não estão despertos, em proporção há algo sensorial no teu ser que se expande também. O corpo percebe. Quando eu digo percebe, tal como os ouvidos percebem, os olhos percebem, o nariz percebe, a boca percebe, o corpo percebe. E nós achamos que o sentido do tato resume-se às mãos. Ele não se resume às mãos, nem se resume ao toque só. Portanto, o sentido do corpo, ele é muito vivo e percebe de uma outra maneira que está algures adormecida. Quando o ativamos, quando brincamos com ele, e ativar é muito importante, o brincar, quando digo brincar, é aquela curiosidade que parte por uma inocência que associamos a brincadeira. Brincar, agora estou a brincar com o meu pulso, estou a brincar com o meu pulso, estou a brincar com as minhas mãos, pulso, mãos, os meus dedos, estou a brincar. E não há nada de menos bom aqui em dizer que estou a brincar. E ao estar a brincar, estou a fazer-me bem. Portanto, isto também dava pano para mangas. Quando estou a brincar com o meu pescoço, porque esta articulação é muito importante, e quando eu posso brincar muito sutilmente lá dentro, fecho os meus olhos, movo esta articulação, relaxo esta articulação que é fundamental, estar relaxado. O mesmo com a bacia, por exemplo, são zonas, esta do pescoço, a do peito, a articulação do tórax e a articulação da bacia são muito importantes e as pessoas ignoram isto. Porque Queres explicar um bocadinho também, porque para quem também nos vê, não é? Porque, ok, é para quê? E a gente quer muito também porque a mente está habituada, não é? Também, e antes de nós sairmos da mente, tem que haver quase uma motivação que me leva a fazer, ok, faz bem, porque ok, faz relaxar, e então parece, ok, agora não percebo, mas já tenho sentido, já posso ir. E então para que possamos também nos abrir a isso e perceber o que é que... Faz muito bem. Eu agora estava a pensar a quantidade de camadas a que isto pode ser debruçado. Eu ia começar pelo mais importante para mim, como se fosse uma camada zero. Dancem, brinquem com o corpo. E é muito importante, antes de meter qualquer informação, que lá está a mente a querer controlar, não é? De alguma maneira, é muito importante terem a naturalidade de pôr uma música em casa ou em silêncio, a música que mais gostam, aquela música da juventude e da adolescência, que às vezes nós, agora como adultos, temos mais bom gosto, somos mais sofisticados, somos mais requintados com a idade e tal, então ouvimos coisas muito especiais, músicos fabulosos, que sim, continuem a ouvi-los, mas de vez em quando ouçam aquela banda que ouviam quando gostavam, quando eram adolescentes. Ouçam, por exemplo, uma música de infância que vos dizia muita coisa, mas deixaram de ouvir porque aquilo era de infância, agora vamos parar de estar a ouvir aquelas coisas. Todos nós passamos por isto, há coisas que a gente meteu na gaveta e quase nem nos deixamos viver porque nos lembram algo. Então é muito importante chegar aí, à infância e à adolescência, estou aqui muito direto, e uma das maneiras muito boas é porem músicas dessa época, músicas que se lembrem dessa época, ver filmes que vos lembrem dessa época, mesmo que sejam disparatados. Por exemplo, há um que eu adorava, que era os Goonies. Não sei se vocês se lembram dos Goonies, do Spielberg, que eram uns miúdos que iam uma aventura por baixo de uma cave e não sei o quê, descobriam um barco pirata com um tesouro lá dentro, não sei o quê. Eu via aquele filme em VHS. É um exemplo. E eu, claro que nunca mais vi isso. E quando me lembrei de ver outra vez, pá, aquilo emocionei-me imenso. E lembrava-me de todos os detalhes daquele filme. Aquilo trouxe uma vitalidade dentro de mim que me recordava aquele estado desperto e vivo e curioso que eu tinha naquela idade. E esse estado é muito importante resgatar. Sempre. Porque nós somos sempre esse. Sempre, sempre, sempre. Isto é muito importante. E às vezes, se calhar a pessoa está a ouvir e está a pensar, olha, isto agora. Mas não é fácil explicar, mas é. E se de alguma maneira pudermos dizer isto diretamente, pá, façam os passos com esse lugar vosso, que é mesmo importante. Portanto, a primeira coisa que eu aconselhava era essa, era dançarem livremente à música que mais gostam. Não tem que ser necessariamente as de infância ou juventude, mas pode ser aquela que mais gostam, uma música clássica, uma coisa mais requintada, seja o que for, mas mexam-se. Movam livremente.
e comecem, nessa liberdade, por observar. Antes de verem muitos vídeos e muitas coisas que vos ensinem a mexer corretamente, comecem a observar-se. E comecem a ter um diálogo com o vosso corpo saudável e honesto, verdadeiro. Sem pudor, sem vergonha. É muito importante este passo. E depois de fazerem isto tudo assim, da forma mais natural, até recuperarem um diálogo com o vosso corpo natural e uma confiança, comecem a adicionar práticas. Ok, se já as fazem, façam-nas na mesma, não interrompam, mas vão este passo zero, que é de ir a este lugar autêntico. Seja ele qual for, seja qual for a vossa dança, o vosso movimento. Porque quando dizemos dança, dizemos o movimento acontecer de forma livre, ritmada ou não. A bater com os pés no chão ou a mexer os braços. Porque há pessoas, se dividirmos a pessoa em que tipo de bailarino, há bailarinos que somos todos bailarinos, atenção, quando nos pomos a dançar. Claro que depois há aqueles que profissionalizam, outros não importa, mas somos todos bailarinos. E há um lugar nosso que é bailarino. Eu costumo dizer, toda a gente sabe dançar. Toda a gente sabe dançar. Como há um lugar nosso que é terapeuta, toda a gente sabe tratar. Como há um lugar nosso que é o lavrador. E muitos estão inibidos. Se nós pudéssemos equilibrar uma série deles, o cuidador. Pronto, temos vários lugares em nós e um deles é o bailarino, e esse é mesmo muito importante. E muitas tradições falam disso. Nós aqui é que temos a ideia da dança ou do bailarino como ou o artista, pusemos-lo nesse lugar que o distancia da pessoa. E é importante recuperar isso. Para lá do artista, o bailarino, ele passa a ser artista quando cria peças bonitas, não é? Mas todos somos bailarinos também. Portanto, resgatar o teu corpo por si mesmo, esse bailarino espontâneo. E isso é um passo muito importante. E então é preciso deixar um certo estado de transe, que é o lugar subjetivo da nossa mente. Portanto, é permitir o corpo ir para lá, seja a bater o pé, a respirar, a mover em movimentos cíclicos, seja a mudar os movimentos, dançar, dançar, dançar e deixar que o corpo ganhe forma, permitir essa forma expandir, não ficar ali pequenininha e tímida. Ou isso assim, pequenininho. Podem começar pequenininhos e tímidos e envergonhadinhos assim à frente do espelho até, ou não. Mas depois deixar a coisa ganhar forma, ganhar forma, ganhar forma, ganhar forma, deixar o corpo abrir, abrir, abrir. Isso é muito importante. Este lado do certo transe, sem que ponham muita... porque há a ideia do trance dance, né, e da música trance. Não é necessariamente isso. Pode ser também mesmo. É quando a mente deixa de estar preocupada com os passos que dá. E de repente a gente desliga e já não sabemos o que é que estamos a fazer, já entramos neste fluxo, não é? Um bocadinho é outra explicação. Exato. Portanto, diria que primeiro nós devemos conectar com esse lado, que é o que abre uma espécie de fruição de movimento. E é preciso deixar entrar esse lugar. Fechem os olhos, permitam acontecer. Depois, a outra parte do trabalho que se faz é trazer consciência. Isso parece um processo paradoxal, porque eu vejo, por exemplo, muita gente trabalha num ou no outro. Há pessoas que se dedicam só ao transe, depois há pessoas que se dedicam só a trazer consciência ao movimento. Raro, isto é curioso, encontrar pessoas que tentam conciliar as duas coisas. Eu posso dizer que sou uma delas conscientemente e conheço várias pessoas que o fazem hoje. Mas porque procuro que as pessoas encontrem-se nesse lugar de transe, de liberdade, e depois convidá-las a ter consciência do que estão a fazer. Por exemplo, quando estou a alongar um braço, vocês estou aqui um bocadinho perto, um bocadinho longe, mas, por exemplo, quando estou a alongar este braço e ter consciência que, por exemplo, a minha mão vai longe, 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 e me leva o corpo atrás. E eu aqui, isto é um exemplo. O que é que isto vai fazer? É o corpo que te está a levar. Sim, mas a mente está a acompanhar. Portanto, eu estou a escolher este movimento. Isto é muito importante. Portanto, a mente está em paz com o corpo. Não sei se isso faz sentido. Portanto, já o deixou soltar-se. Eu costumo dizer que a mente é a irmã mais velha e o corpo é o irmão mais novo, que a mente está sempre a ralhar com o corpo, a dizer para ele estar quieto, porque o irmão mais novo é mais espontâneo e não sei o quê, quer fazer coisas. E a mente não, a mente é mais velha, então acha que é mais responsável e mete sempre castra o irmão mais novo. Mas é um bocado isto. Mas isto é o papel que a gente coloca, não é? Eu pelo menos coloquei, farto-me de rir quando me observo aí. Mas quando a mente então está com o corpo, de mãos dadas, então diz, pronto corpo, então alonga lá esse braço,
Vai à frente, sente onde é que os teus dedos podem chegar, quão longe podem ir, até onde é que pode ir, e depois sente todo esse espreguiçar, os músculos que esticam, porque está-me a fazer bem, eu preciso alongar, por exemplo. Portanto, a base de depois trazer consciência do teu movimento parte, por exemplo, dos alongamentos. Daí o yoga. Tem uma ferramenta muito importante ao nível dos estiramentos e de postura. O yoga faz um trabalho axial, faz um trabalho de postura. Na minha opinião pessoal, esse trabalho deve ser conciliado, por exemplo, com um trabalho sufi de plena liberdade, que não traz essas posturas. E hoje, com o acesso que temos às várias informações, percebemos que muitas tradições focaram-se numa direção, porque quiseram, foi importante focar-se numa direção para que esse trabalho fosse aprofundado. Nós estamos numa época em que há uma espécie de renascimento, que aconteceu isto e acontece ciclicamente, que é quando as artes se juntam. Aconteceu, por exemplo, do renascimento cultural, né? Houve uma tendência para se cruzarem as artes todas, a pintura, a dança, a música, e as pessoas não se especializarem tanto numa coisa, mas poderem abranger mais coisas. E esta é a época em que estamos também a ser convidados para integrar aspectos nossos. E eu costumo dizer que, principalmente aos praticantes de yoga, que experimentem de facto dançar, e está cada vez mais a acontecer isso, há cada vez mais praticantes de yoga a dançar yoga livremente. dance também, já começam a ver variantes de... Como, por exemplo, o Tai Chi Qigong. Grandes mestres de Tai Chi Qigong, mesmo chineses profundos, já nos dizem, quando praticamos o Qigong, que é importante depois ter um tempo para meter a nossa música favorita e dançar. E nós temos a ideia que todo o praticante de Qigong ou Tai Chi está naquele estado sempre solene. Associamos muitas práticas do yoga ou Qigong ou Tai Chi com a solenidade e acabamos muitas vezes por transpor exclusivamente essa solenidade como um aspecto único na nossa vida. Porque nos sentimos muito bem com ela. Sentimos-nos seguros, confortáveis nesse lugar. Mas, de facto, a vida tem uma variedade de cores tão grande que é muito importante depois viveres outras coisas. E um bom professor de Qigong mete-te a dançar, mete-te a rir e a gargalhar. E mete-te quieto também. Durante 2 horas, se for preciso, numa posição única. Porque, no fundo, a descoberta é de poderes desfrutar de todas as partes que moram em ti. Exatamente. Não é? Portanto, que não é só uma coisa nem outra, mas e isso dá-te, não é? Porque tu também falaste muito, ou tens vindo a falar muito desta parte sensorial, não é? Portanto, de poderes conhecer-te, não através daquilo que sabes, racionalmente, mas com a tua conheceres-te na tua subjetividade, ou poderes aceder também ao teu inconsciente. É no fundo também é esse o propósito? É o propósito também. Tal como uma árvore tem raízes que vai colher à terra, não é? E a proporção da árvore é idêntica para cima como para baixo. E é uma metáfora boa onde nós nos devemos também ligar. De facto, a objetividade e a subjetividade. E ambas precisam de nos nutrir. Falamos sempre em metáforas, na verdade. Mas é mesmo muito importante. Porque tendemos ou para um lado ou para o outro. Fazer esse casamento interno é o desafio de muita gente, consciente ou inconscientemente. Mesmo tenham consciência desta dualidade, muitas vezes não sabem como fazê-lo, mas vão resolvendo, porque há um lugar em nós que sabe, mesmo não pensemos muito nisso. Não precisamos de estudar assim tanto, mas os que quiserem estudar, que estudem muito. Mas porque há os estudiosos e há aqueles que percebem a vida com poucas palavras. E somos mesmo diferentes uns dos outros e temos que respeitar isso. Eu penso que isto é, acima de tudo, mais qualquer coisa, é reconhecermos autenticamente a nossa natureza e aprendermos a ser leais com ela. Porque o mundo precisa desta diversidade, a vida precisa desta diversidade, a comunidade em geral precisa dela. E as escolas não estão preparadas para isto, por exemplo. Nem as escolas de dança, nem qualquer outra escola. Porque temos um modelo, por exemplo, da Revolução Industrial ao ensinar técnicas vocacionadas para determinada área que serve, sabe-se lá o quê. Pois. Entretanto, fomos convencidos que serve para alguma coisa. Mas há muito, muito, muito mais. E precisamos nos permitir essa variedade. Agora, o ensino, como é que se faz? Já há muitos modelos que permitem que a criança possa desenvolver-se mediante a sua aptidão
ao seu próprio ritmo. Mas isso dava-me trabalho, porque somos muitas crianças. Não dá assim tanto trabalho. É preciso não ser tão sôfrego a querer injetar a informação na criança e se calhar dar mais espaço para que a criança fale. Em vez de estarmos a pôr nela, dá-lhes mais espaço para que ela possa florescer. O mesmo acontece com o corpo. O corpo precisa de espaço. A nossa percepção verdadeira precisa de espaço. Porque se a mente está sempre, com pré-julgamentos, com ideias de que acha que sabe, com toda a informação cultural que recebe, que aprendeu na escola, está cá o tempo todo a julgar, a observar, a analisar, a catalogar. E isso cinge-nos imenso a nossa interação connosco mesmos e com tudo à nossa volta. São interações muito formatadas que nós temos. Vou aqui um bocadinho à neurologia, porque é muito importante para associar, mas, por exemplo, a ideia de ritualizar as coisas e de ter disciplina é muito importante. Assim como é importante permitir-nos ao acaso, à impredictibilidade. Lá está outra vez isto que é um paradoxo. Portanto, como é que se consegue conciliar disciplina, horários precisos, ritmos orgânicos e, ao mesmo tempo, ter espaço para que o imprevisível se manifeste? Porque o imprevisível também não tem espaço de manifestar se não houverem coisas que o estruturem. Então, o que se passa na nossa mente é que os percursos sinápticos estão muito habituados, são como avenidas grandes, estão a ver um mapa de avenidas grandes, e estamos sempre habituados a passar nas avenidas grandes, mas aventuram-se pouco nas ruas pequenininhas, nos becos e nas ruelas, porque, pronto, é mais fácil andar pelas ruas grandes. Ou seja, nós tendemos a fazer percursos que já estão cristalizados na nossa comunicação sináptica. Quando o nosso movimento, que é muito reduzido a sentar, caminhar, mexer, apanhar, agarrar, trazer, pegar, não é? Andar, abraçar, podia ser muito mais, mas temos percursos físicos muito limitados, as pessoas não têm ideia. Culturalmente é feio espreguiçar, já viram? Eu dou sempre este exemplo há anos, mas culturalmente é feio espreguiçar, só isso é uma... Felizmente eu cresci num país em que isso não é feio. Espreguiçar e bocejar à vontade. Cá uma pessoa que boceja à frente da outra, é como se não tivesse... É falta de respeito. Portanto, ou comer, por exemplo, sempre com os braços aqui, por exemplo, tudo movimentos constringidos. Nós temos... Não estou a dizer que agora comecemos a comer assim, mas... Pronto, também era aqui uma questão de valor cultural. Mas, de facto, é importante esta abertura. Eu lembro na dança, vocês não imaginam, até há muito pouco tempo, dançava só com os braços, quando eu digo muito pouco tempo, até o século XVI, XVII, só com os braços cá em baixo, abaixo dos ombros. Não subia nunca os braços acima, nunca elevavas a tua mão aqui. Isso era feio. Os teus braços estavam sempre cá em baixo, sempre. Todos os teus gestos eram cá em baixo. Tudo passava-se aqui, debaixo do nível dos teus ombros. Quando os primeiros bailarinos começaram a elevar os braços, isto foi um escândalo na época. Quando começaram a trazer os braços acima, isto era uma espécie de descontrole. Agora aquela pessoa estava a levantar os braços. Isto no nosso panorama ocidental, porque noutros países e noutras culturas de dança era outra coisa. Estou a falar do paradigma da nossa cultura. Isto para termos ideia de que fomos tão constringidos que aos poucos, se entendermos isto, possamos sozinhos começar a desconstruir isto. E temos muitos facilitadores e professores de movimento e de dança que nos ajudam a chegar aí. Mas, de facto, quando o corpo começa a ter mais possibilidades de algo, ir para lugares que ele habitualmente não vai, o que acontece no nosso cérebro são novos percursos sinápticos que acontecem e abrem-se. Não sei se isto faz sentido, mas abrem-se mesmo. Sim. O que é que faz? Faz com que, de repente, a tua percepção das coisas alargue. Voltando àquilo que estava a dizer na altura, a nossa capacidade de ver, de escutar, de perceber, de sentir, alarga. A dança ajuda a que isso aconteça. Pronto. Não posso explicar melhor agora, porque isto estava... Mas pelo menos dava pano para mangas, mas pelo menos dá para entender que o meu propósito enquanto danço é para me expandir, para expandir os meus sentidos. A um nível que vai traduzir-se no meu cotidiano. Vou ser uma pessoa mais atenta, vou ser uma pessoa que escuta com mais detalhe, vou ser uma pessoa mais sensível aos outros, vou ser uma pessoa provavelmente mais presente em cada circunstância que isso me oferece, vou ser uma pessoa mais disponível. Pronto. Isto depois mete outras coisas que é no fundo, a interação ou seja, no fundo abre todos os teus campos sensoriais, não é?
todos os sentidos e em simultâneo, aliás, eu até só me vinha a palavra criatividade quando estava a te ouvir, porque a criatividade é um que a gente até associa também os criativos, não é? Os artistas também, há muito estas construções que precisam também de ser desconstruídas e este criar atividade está relacionado muito com o agente fazer, treinar, praticar. E quando tu estás aí, estás a dar oportunidade para que novas coisas se possam abrir. Sim. Não é? E até estavas a falar da importância da disciplina. Portanto, precisamos, não é? No fundo, ter rituais, não é? Portanto, e aceder às metáforas. Se nós olharmos para a nossa própria estrutura, para o corpo, ele é uma estrutura, nós temos um esqueleto, não é? Portanto, há aqui uma parte muito objetiva, não é? Portanto, e o próprio metabolismo, como é que ele funciona, e há que aceder primeiro a ele, não é? Portanto, e a este movimento para depois nós conseguirmos expandir, não é? Portanto, e é através deste treina para abrir, não é? E é quase precisamos de nos recordar que temos corpo. Eu acho que muitas vezes a gente esquece que tem corpo, não é? Portanto, daí é um tópico. É. Portanto, se conseguires descobrir que tens corpo com as tuas aulas de yoga, que já é muito bom, com as tuas aulas de Qigong e Tai Chi, com as tuas aulas do que tu quiseres, danças de salão, com o que for, mas dá espaço para brincar com o teu corpo. Isso é muito importante. Isso é outro passo, que é mesmo importante. Quebrar a disciplina, daquela que te habituaste a ele. Portanto, jogar com os dois, ter disciplina e quebrá-la, saber quebrá-la. Que é mesmo muito importante. Eu queria introduzir, porque nós estamos aqui em paralelo, não é? Portanto, isto, já vamos, isto, o tempo passa a correr. Queria introduzir também aqui a música. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que a gente sempre que fala de corpo e de dança, não é? Porque estamos a falar de movimento, não é? Entre quieto... Já isto é música, não é? Portanto, e aqui também acho eu que abre aqui outro tema, não é? O que é música? Mas... no fundo, o teu trabalho está muito relacionado com também esta reconexão, não é? Ainda estamos aqui na tua biografia, daquilo como é que de repente a amálgama, não é? Que no fundo foi também aqui uma grande escola, não é? Que te abre a te soltares ainda mais, a expandir-te ainda mais. Eu conheci-te num momento em que ias para, como é que eles chamam? As Rainbows, não é? Rainbow, em que tinhas largado tudo e vamos, não é? Portanto, que aí também é se calhar uma consequência de uma grande abertura, não é? Portanto, se puderes falar um bocadinho sobre isso, não é? Como é que tu de repente te abres e o que é que isso te trouxe? Eu acho que todos fazemos, certamente na nossa vida, ou pelo menos temos essa chance e nem sempre o fazemos. É uma espécie de grito interno, que é normal acontecer. Às vezes temos medo, porque temos medo que o grito seja demasiado audível ou que de repente ponha em questão a estrutura que já conquistámos até agora. Portanto, eu, na altura, estava perfeitamente estável a dar aulas, a dançar e com casa, carro, aquelas coisas todas. E houve uma altura que passou-se um fenómeno, até foi com um filme que vi, que me despertou, que não interessa dizer qual é, porque não tem a ver com o filme, foi o que me despertou, que me provocou. Eu não tive uma crise de choro o dia inteiro nesse dia, que foi no dia 25 de julho, que é um dia fora do tempo. Nem eu sabia nessa altura, mas lembro que era 25 de julho porque é o aniversário da minha mãe. E eu lembrei-me sempre desse momento como o dia do aniversário da minha mãe. E de repente aquilo foi tão forte, tão incontível, que eu ganhei uma coragem vinda não sei de onde, despedi-me de onde estava a trabalhar, lembro-me de ter deixado, passei uma noite inteira a despachar o meu trabalho, a deixar tudo escrito em papel, com muitos papelinhos daqueles autocolantes, com as coisas todas impressas cá fora, nada no computador para perceber onde tu estava, tudo o que eu estava a tratar. Tive mesmo que fazer isso, porque foi e é uma coisa que pode ser tida como uma irresponsabilidade, mas felizmente filo de uma maneira que levei um processo de 3 dias para deixar o trabalho, que aceitaram, porque perceberam. E continuei a acompanhar um bocadinho, até que pudesse largar completamente a coisa, porque tinha também quem me pudesse substituir. Mas filo com um gesto impensável, como um chamado que eu não sei explicar, ou não sei expressar por palavras, e que me levou, de repente, a fechar a minha conta bancária, fechar-me nas finanças, em todo lado.
e fui viajar. Portanto, tive um imenso tempo a viajar e foi uma oportunidade que tive de me ligar a comunidades que vivem mais perto da Terra. E percebi que afinal havia todo um mundo paralelo a existir, que as pessoas não têm ideia que existe mesmo. Existem várias realidades paralelas, a verdade é essa. E nós normalmente tendemos a só acreditar naquela que estamos metidos e ignoramos que há muitas outras com nuances muito diferentes da nossa. E mesmo a organizarem-se uma com a outra, redes. E de repente parei-me a ligar-me a uma rede de contactos, de influências. Quando digo influências, é porque se influíam de facto umas às outras, de apoio, de interajuda, todo um sistema económico também, em pessoas que vivem dedicadas à terra. Para mim, agora isso é de facto muito importante que nós podemos nos ligar à terra, seja de que maneira for. Se não pudermos mesmo sair das nossas cidades, porque não podemos deixar as cidades assim. Não podemos todos fugir das cidades, mas pelo menos ter momentos de contacto verdadeiro com a terra para que isso nos inspire de uma maneira diferente a estar na cidade. Ora bem, foi toda uma aprendizagem profunda e eu durante esse período, eu esqueci que era bailarino. Mas é que nem me preocupei. E poder-me relacionar com outras pessoas, sem ser porque era bailarino, porque eu estava durante anos habituado, pronto, onde fosse, tinha o meu cartão de visita, sendo o Pedro Paz, bailarino coreógrafo, já tinha algum nome, portanto eu também já sabia o que fazia. Portanto estava ali envolto sempre à volta do bailarino e daquela personalidade que tu constróis. Todos nós temos isso. De repente, quando és atirado para outro lugar e ninguém sabe nada de ti e tu também não fazes questão em dizer quem és. Não ter medo disso foi um passo incrível, incrível. Não ter medo de não ter comida, não ter medo de não ter dinheiro, porque há um ciclo. Claro que isto é um período, não se pode viver sempre assim, na minha opinião, mas há um período quase sagrado que acontece na vida da pessoa, que se isso é deixado acontecer, tu tens uma conexão contigo muito especial que habitualmente não tens a oportunidade de a ter. Uma boa viagem, quem viaja sabe o que estou a dizer, uma boa viagem permite-te desvendar-te a outro nível, ligar-te a outras culturas. Isto para quem sai de Portugal sabe perfeitamente o que estou a dizer. Quando nós saímos, de repente parece que nos vemos num outro lugar, vemos-nos de fora. Porque viver no país de onde nascemos é uma condição muito apertada que nem sempre nos realizamos, nem sempre nos damos conta. É uma condição muito enquadrada. E é muito importante sair dela para poder observar. Para depois voltares a ela, mas pelo menos não estás lá como se nada mais houvesse. É muito importante. E eu, quando regressei a Portugal, francamente mais expandido, sem praticar nada, eu não dançava, eu não tinha a minha disciplina de que me obrigava a ter na dança. Foram uns bons anos, assim, foram pelo menos 3 anos, assim. 3 anos nesse registro. 3 anos, assim, neste registro. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Não voltava a fazê-lo agora, não me apetece. Um nível de confiança Sim, grande muito grande contigo e com a vida, não é? Exatamente. E isso é que era importante resgatar. Eu não quero viver para garantir o meu sustento. Eu não quero viver para garantir que tenho abrigo. Eu não quero viver para garantir que tenho algo para beber. Eu não quero viver para garantir que tenho dinheiro ao fim. Eu não quero viver a pensar nisso. Agora, isto é um mindset diferente. Porque isto é um ato de fé. Queiram tê-lo como quiserem. Mas é de facto acordar em ti uma crença na abundância da vida e na prosperidade que faz com que tudo se desenvolva de maneira que tu vivas bem, estejas saudável. Não é lutar para que isso aconteça, porque a tua condição natural é essa. Isto é difícil acreditarmos, porque vemos tanto sofrimento, vemos tanta carência à nossa volta, que achamos que isso é que é a naturalidade. Não, a naturalidade do ser humano é abundante. É saudável, é plena, é alegre, é feliz, é curiosa, é amorosa, é assertiva, é guerreira também, é silenciosa. Portanto, é toda uma série de coisas que, para nos voltarmos a ligar com elas, precisamos largar tudo. Para depois, ao regressar, eu hoje já não quero fazer uma viagem assim. Talvez um dia volte a fazer, mas agora estou o contrário. Eu agora estou a construir. Mas estou a construir a partir de uma experiência que me libertou. Já não estou a construir para me segurar. Não estou a construir castelos para me segurar. Eu estou a construir
para edificar algo que sirva. Não me sirva só a mim, mas que de facto sirva para fora. E essa é a grande transformação. Eu poder trazer o meu trabalho de dança e de corpo, não só para me apresentar em palco, com as minhas coreografias ou comigo mesmo a dançar, mas a trazer essa experiência ao outro. E foi no convento, nesse convento que vos falei há pouco, que quando regressei esses 3 anos depois, eu fui-me lembrar de toda a experiência comunitária, fraterna, íntima, de cumplicidade, de partilha, de ligação que tínhamos uns com os outros. Eu pensei, pá, eu não quero ser só privilegiado como artista de ter vivido isto durante estes anos todos. Na minha juventude, né? Dos meus 22 aos meus 28. Eu quero que as pessoas possam sentir isto, porque isto é muito rico, pá. É muito importante as pessoas terem oportunidades, não é só em retiros, porque acontecem muitos retiros, mas também eles são muito formatados, com horários muito rígidos, Pronto, tem o seu lugar. Não estou a desrespeitar isso nem por isso em causa. Esses retiros têm o seu lugar. Um Vipassana tem o seu lugar. Coisas que são muito estruturadas têm o seu lugar. Mas é o outro lado. Estou a falar agora do outro lado. Estou a dar um pouco de destaque ao outro lado. Pensei, temos que fazer retiros em que as pessoas consigam sentir um timing próprio em conjunto. E consigam despertar essa confiança com os outros. Consigo mesmas, perante os outros. Por exemplo, exporem-se à vontade. Expressarem-se à vontade. E não é só expressarem-se palavra. Portanto, eu gosto desse lugar em que as pessoas expressam-se em movimento pelo corpo. E é aí que, em modelo retiro, trazer as pessoas, numa altura inicial era, todos cozinhavam, as pessoas traziam comida. Não sei se participaste de algum retiro comigo. Participaste? Sim, Desculpa não me estar a lembrar agora, mas já foram tantos não, retiros, são tanta tantas. gente. Não, a primeira vez foi em Faro, ainda nos artistas, que não era um retiro, era um workshop que se transformou num retiro, porque entretanto ainda fomos para a praia, para a Estavas casa nesse da... workshop, foi tão engraçado. Foi quando eu te Para a casa da conheci. Rosa, da Exatamente. Inês Rosa. Exato, foi quando eu te Combina? conheci, que estavas com alemão, com francês, e que foi quando iniciaste a tua jornada, que a seguirias. Exatamente, foi mesmo o início da minha jornada. Exatamente, por Engraçado. isso tenho isso muito, muito Engraçado, foi presente. mesmo o início da minha jornada aí. Éramos E, 3 a viajar. exatamente, epá, eu recordo e também me abriu, eu, aliás, nesse ano acho que fui para o Bloom, porque eu digo assim, eu quero viver uma experiência, né? Fui para o Bloom, pronto, Pronto. um bocadinho diferente, mas abriu-me, porque desconhecia por completo essas realidades paralelas, não é? E já agora aproveitando também, e fiz também na Quinta da Calma outro contigo, e depois fui fazendo também alguns trabalhos assim isolados, quando tu estavas cá em Lagos ainda, em Faro, ainda, eu estava de olho, quando Umas estavas cá em aulinhas depois em baixo. baixo, sempre há aulinhas. Estava de olho. Mas essencialmente para mim, e que no fundo faço de outra razão, não é? Pelo menos a minha própria experiência, quando participei nestes trabalhos, mais daquilo que é dito, porque às vezes já ok, são as regras, não, é a energia que passa, o ambiente que é criado, não é? Portanto, e quem realmente facilita, põe a sua assinatura energética em que, não sei, todo o grupo caminha nessa abertura de expressão. Eu recordo no primeiro que foi este workshop nos artistas, eu fui sozinha, muito tímida, isto ainda estava também a dar os meus primeiros passos nestas coisas mais alternativas, e eu senti-me tão em casa, tão bem acolhida, e de repente estava a cozinhar com vocês, e de repente estávamos a tocar panelas, e estávamos aqui nestes improvisos todos. E eu assim, uau, isto é possível. É. Com pessoas da minha cidade, com pessoas de outra, como é que... portanto, e para mim ficou, eu disse, isto é possível, isto é real, isto acontece. Porque tão desligados estamos, que achamos que a malta tem que ir fazer o trabalho não sei de onde, e tem que se limpar, e não, isto é só uma questão de nós abrirmos esse espaço, não é? Não sei, isto é a minha percepção, não é? Sim. De quem viveu esta experiência contigo. Sabes que eu tenho uma mãe, eu tenho 43 anos e tenho uma mãe, 42, perdão, tenho uma mãe com 84, em dobro da minha idade. E a minha mãe conta-me histórias da quinta, onde ela cresceu, com muitos irmãos, muitos sobrinhos, aquilo era uma comunidade. Eu não tive o privilégio de ter vivido, porque eu nasci numa cidade já, mas sempre ouvi, desde criança, a minha mãe a contar. E conhecendo os meus tios e as minhas tias, os meus primos, somos uma tribo. Hoje não tanto, desde que a internet apareceu e tudo isto, pronto. É assim, pronto. Mas Os tenho prós e os outras contras. tribos e outras famílias.
Mas não, sim, também é isso que também entendi, que na verdade esse sentimento que me recordo, pelo menos da minha mãe contar, e de viver com a minha família, marcou-me muito. E eu lembro-me de uma vez, uma pessoa muito emocionada, já assim, era um senhor, ele não era português, pá, por uma experiência que vivemos, e eu acredito tanto que as pessoas, mesmo que não se conheçam, possam se entender. Acredito mesmo nisso, porque verifico isso. E ele lembro-me de ter dito assim: tu só podes ter tido uma infância muito feliz, não foi? Eu disse-lhe: Uau. tive, é verdade. Tive, porque não é normal que tu tenhas esta vontade a pôr assim pessoas. E de facto a minha família era muito diversa, muitos feitios diferentes, e havia sempre muito amor, muita paciência, muita honestidade, muito, acima de tudo, muita brincadeira, muita verdade. E eu tenho essa memória das várias. Os meus tios e as minhas tias eram todos pais e mães quando estávamos juntos. Os meus primos éramos todos irmãos. Portanto, havia assim, eu lembro-me quando éramos pequeninos, quando estávamos em casa de alguém, dormíamos na casa uns dos outros e era a mãe de um que dava banho a nós todos e punha-nos a todos a dormir e depois no outro dia nas férias, por exemplo, andávamos sempre assim. Eu acho e esta memória faz com que eu acredito que haja um afeto, um lugar de afeto que é tão natural que nós nem pensamos nele. Porque às vezes quando se fala em pontos adjetivos a coisa também... Mas é um lugar, uma disponibilidade. E eu vejo pessoas nos retiros, isto acontece-me frequentemente, eu não estou preocupado, as pessoas juntam-se no círculo no início e as pessoas estão tensas naturalmente e eu começo a falar como se elas já se conhecessem desde sempre. E como se eu já as conhecesse desde sempre. Porque eu sei que há um lugar em nós que conhece desde sempre. Não espiritualmente, mas poeticamente o digo. Porque prefiro que isto seja entendido poeticamente. Há um lugar que a gente se conhece desde sempre. E é preciso senti-lo e acreditar nele para poder trazê-lo ao lugar físico. Porque quando o trazes, com aquilo que dizes, com a tua presença, esse lugar acorda. E as pessoas entram nele, sem sequer se aperceberem. E é um ato que acontece só por si, não há uma receita. E quando me perguntam isso, como é que tu consegues que as pessoas se sintam assim, porque me perguntam frequentemente, como é que consegues juntar tanta gente? Ou como é que consegues ter grupos tão grandes de trabalho? E porquê que as pessoas dizem, sentem-se tão em casa quando estão contigo? E, eu não penso, não é uma receita. Não há aqui, não estudei em lado nenhum como isto se faz. A única coisa que digo é que, se calhar, trouxe isso da minha família, mas todos temos. Então, o meu papel aqui, sinto, através da dança e do corpo, na essência, é ajudar-nos a despertar isso, porque isso depois é um campo fecundo à criatividade, seja qual for a direção que essa criatividade toma. E aqui a dança é só uma ferramenta para que isso aconteça. No entanto, eu continuo a ser um investigador meticuloso a nível artístico. Portanto, eu tenho 3 ramos de ação. Tenho um ramo que é artístico e poético, tenho um ramo que é comunitário e tenho um ramo que é terapêutico. E eles 3 focam-se de maneira diferente. No entanto, estão todos ligados, porque o ramo artístico tem naturalmente o potencial terapêutico e o potencial comunitário. O ramo comunitário tem potencialmente poético e tem potencialmente curativo. E o curativo tem que ter esse sabor artístico e tem que ter essa cumplicidade com a vida, não é? Com a comunidade. Portanto, eles estão ligados. Estes focos, eles são distintos, mas são muito conciliáveis. E o comunitário está a meio, porque ele é o que converge. A experiência comunitária, na essência disto tudo, é mais importante. Seja através da dança como da música. E só indo um bocadinho aqui ao tópico da música, é a mesma coisa. Todos nós somos músicos. Todos nós sabemos cantar. Todos nós podemos aprender um instrumento, mesmo que o toquemos só com 2 notas. Não tem problema. Mas os padrões, os standards começaram a ser tão elevados porque nós crescemos hoje a ouvir as melhores bandas, as músicas mais sofisticadas, os filmes mais elaborados. Eu lembro de input, eu fazia filmes, eu editava, eu filmava, depois editava. Com música fazia o mesmo. Hoje a pessoa perde um bocadinho mais, porque não tem o programa XPTO para fazer aqueles efeitos, agora vou fazer o meu filmezinho, ninguém vai gostar daquilo. Ou eu cantar com a minha voz de cana rachada, não importa, ninguém tem que gostar. Mas se tu estiveres num ambiente seguro, confiante, de comunidade, não estás preocupado se a tua voz é bonita. Não estás preocupado se tu estás a tocar perfeitamente afinado. A gente quer ficar harmoniosos.
Mas não é o ponto de partida. O ponto de partida é a ligação, a escuta que se nutre uns com os outros, e depois o bonito vem por consequência. Não é o alvo. Exato. Eu até me recordo, até no primeiro que eu tive contigo, vocês começaram todos a tocar e eu me tinha envergonhada. Não, eu não sei tocar, eu toco horrivelmente mal. E então, Canto horrivelmente mal, danço horrivelmente mal, é tudo o que as pessoas respondem. e então eu recordo-me, porque vocês levaram-me lá, de esquece isso tudo, toque. E aos poucos a mente começou a silenciar e quando dei para mim, ai, afinal, até sei tocar. Portanto, e foi muito agir, porque há tanta coisa, nem que seja as vozes que nós ouvimos, não só as nossas, como lá de fora, é pá, és uma cara rachada, não sei o quê. Portanto, isto faz com que a gente se vá encolhendo e se vá fechando. É E quando verdade. de repente alguém te diz, tu podes, há espaço para ti, faz com que tu próprio também te dês esse consentimento, não é? Às vezes parece que nós precisamos ter permissão para ocupar o nosso lugar, para poder abrir. E a comunidade acho que tem esse papel essencial, não é? E é a medicina também, a própria música, não é? Já introduzindo aqui esta música medicina, porque eu também te conheci no Retiro de Lis, isto a gente já temos aqui, já fizemos algumas coisas juntos. É daí que eu me lembro mais de ti, foi no Retiro de Lixo. Também as músicas medicina, não é? Portanto, e o poder da música também em termos terapêuticos, o que é que... porque é que é importante também convidar? É mais uma disciplina, não é? Portanto, tudo se resume a ativar. Claro. A gente lá está. Podia-vos dizer que, por exemplo, a música, só o facto de cada nota tem uma frequência e ela abre em ti espaços diferentes. Pode-se trabalhar meticulosamente isto falando mais cientificamente, se tu trabalhares sons e melodias precisas, timbres específicos, tu vais intervir em ti. Portanto, isso é como na dança, quando eu estico o meu braço, eu sei que cria este efeito, se eu fizer aqui uma espiral no meu ombro, eu vou abrir a cintura escapular e vou abrir espaço. Este é o conhecimento. E depois há o outro lado, que é, eu não me importo o que é que isso vai trazer, eu faço por prazer. E o prazer genuíno vai trazer o que é necessário ao meu corpo. Isto é uma lei que eu acredito muito que é muito taoísta, que é a lei do acaso, ou, por exemplo, da homeostase. Tudo tende ao equilíbrio. Portanto, canta, e o que tu vais cantar é o ideal para ti naquele momento. Permite-te ouvir uma música que tu estás a sentir ouvi-la, aquela música é ideal para ti. Por exemplo, eu agora estava-me a lembrar de uma coisa, mas isso tem a ver mais com o poema. Às vezes saltam-nos músicas à cabeça, não sei se já te aconteceu. Já. Vem uma música que vem com uma resposta para uma questão que nós temos. Não é muito místico dizer isto, mas não. Mas às vezes, às vezes temos uma música na cabeça e eu de repente estou com uma questão e eu vejo que aquela canção, aquele poema, está-me a trazer a resposta. Direto ou indiretamente. Lá está aí a disponibilidade que temos que abrir dentro de nós para que estas sutilezas possam acontecer. Não é? Daí o relaxar dentro de nós para que possa escutar estas pequenas sutilezas, porque a vida está em permanente diálogo connosco. Tanta coisa a vida quer nos dizer. Através da música, através da dança, através da pintura, através das pessoas e dos olhares com que nos cruzamos, através das estações do ano, tudo. As estações do ano dizem muito. Nós agora quase nem damos por elas, não é? Mas começamos por aí. Olha, minha querida, vou-te fazer uma pergunta. A quanto é que a gente vai? Sim, a gente já vamos aqui a começar a fechar. Já extrapolámos. Não, a ideia é, portanto, normalmente aqui uma hora e 10. Não estava a ver. Não é que esta conversa está tão boa que a gente Está vai boa, na dança. está. Sabes o quê? Tenho mesmo que fazer um xixi, isto assim, que é uma coisa muito humana. Tu aqui há uma hora. E Achas realmente. que aguentas Falando, aí um minuto e eu vou num instantinho e volto? Ou que preferes ou se fechar? calhar aproveitamos para fechar, não é? Porque Está bem, pronto. um bocadinho também de acordo com o que tu estavas a dizer, não é? Portanto, a vida sempre, a sábia, não é? Sempre nos diz, então é o teu corpo a dizer que está a chegar o momento. Claro. Não é? E claro que eu tenho mecanismos para travar, só que assim já não estou nessa, tenho vontade, tenho que ir. Pá. Isto é um exemplo. Sermos honestos. Também. Claro, é respeito. Claro, é o equilíbrio. Pode não ser oportunismo, não poder mesmo ter que aguentar. É um equilíbrio entre tudo. Mas estarmos atentos à verdade que o nosso corpo está a pedir e não ter medo da consequência que isso possa ter. Porque nós estamos muito cingidos a esse medo do que o nosso desejo mais interno possa ser dissonante com o desejo externo. É aí a grande cura que se dá. Nós temos que relaxar isso, pá, de uma vez por todas. Isto é assim a mensagem em síntese que eu gostava de passar. Confia, confia, confia. Em ti. Em ti.
porque és um potencial incomensurável. És uma fonte infinita como qualquer outra pessoa. Somos todos um universo a fervilhar cá dentro e só está à espera de poder acontecer. E então vamos relaxar a nossa cabeça. Seja a meditar, seja a cantar, seja a caminhar, seja... Pai, por favor, não sejam tão escrupulosos com esta coisa do confinamento. Saiam à rua, saiam, caminhem. Temos que, com máscara ou sem máscara, saiam. Façam, procurem resgatar a vossa vida normal. Não tenham medo das multas ou o que vão dizer. É muito importante. Tenham discernimento, sejam conscientes. Há de facto algo e nem todos não sabemos o que anda aí a passar-se. Ninguém tem uma resposta exata, nem os cientistas, nem a população. Então, temos que encontrar um equilíbrio. Não há resposta. Não sabemos se as vacinas são de facto ou não são. Não sabemos se a coisa existe ou não existe. Não se sabe. Então, vamos manter um equilíbrio. Em sítios públicos usar máscara, evitar estarmos com muita proximidade, mas não se castrem a um ponto de deixarmos-nos ficar tão dissociados da nossa vida e da nossa realidade. Precisamos mesmo voltar a recuperar a nossa vidinha. Vir mais para a presença. Só aqui a última que eu gosto de fazer esta pergunta a todos os convidados. Do que fala... O que dizem os teus olhos? É parecida, apanhaste-me. Apanhaste-me. Não, porque eu tenho, né, como título Construtores da Nova Vida, pessoas reais, vidas comuns, sementes extraordinárias. Então é do que fala a tua semente extraordinária que és. É parecido. A minha quê? A minha quê? A tua semente, porque tu és uma semente extraordinária, não é? Portanto, no fundo, o que é a tua semente, do que fala ela? Ela quer ser inteira. Para tudo que o ADNzinho dela contém, que ela é única, ela só quer é poder florescer e cumprir-se inteira. Ser plena, florescer com toda a sua vitalidade, dar os frutos que tiver de dar. Eu não quero ficar pelo caminho. Nenhuma semente quer ficar pelo caminho. E é preciso um certo strive. Se me vê a palavra em inglês, ajuda-me. Strive, é preciso lutar um bocado... Sim, de arranque, não é? De motor. É. De fazer, de persistir, de resiliência. Não desistir. Não desistir. Apesar disto, por tendência, vai ao lugar, mas precisa da nossa mão. Então, precisa que a gente esteja lá. Pôr-se ao caminho. A gente precisa pôr-se ao caminho. Não precisa ficar à espera que aconteça. Tudo flui, a vida flui e é tudo espontâneo. Mas é preciso pôr-se ao caminho. E meter a mão na hora certa, o pé no lugar certo. Fazer a nossa parte. Agradeço-te imenso. Muito, adorei este bocadinho, muito obrigado. Por este bocadinho, por esta, estou toda deliciada. Até não te fiz perguntas porque isto foi um baile e obrigada por este baile. Estava aqui a ver os meus olhos, eu estou assim que estou há dias espetado ao computador, porque apesar de ser bailarino, neste momento eu estou mais horas ao computador, estou com os olhinhos de quem está mesmo. Há horas ao computador em Zooms, como toda a gente deve estar em Zooms e agora tudo online. Mas estás bem, eu gostei muito de ver, há muito tempo que eu não te via, estás lindo, maravilhoso. E a tua presença é extraordinária, portanto, obrigada. Obrigado, eu querido, muito obrigado. E até já a todos os 9 ou 10 que estão aí a ver. Exato, os próximos, vê se siga aí a próxima. Obrigada. Eu já fui dando aqui muitos comentários, mas eu nem consegui aqui acompanhar, porque... mas obrigada a todos os presentes, aos vossos comentários, e vai ficar também aqui disponível para quem só apareceu aqui a meio. Portanto, o vídeo vai ficar mesmo aqui, portanto, para quem quiser assistir à entrevista completa, pode fazê-lo. Vai já aqui para o ar nos próximos minutos. Sim? Beijinhos e tudo de bom. Até já. Beijinhos, até já. Até já.